Diversidade, equidade, inclusão. Como será que a implementação dessas ideias impacta as empresas, hein? Bom, alguns conceitos, assim, tipo diversidade, acessibilidade e inclusão, devem constar no DNA das empresas que querem se posicionar no mercado. E não podem ser uma ação de marketing ou uma estratégia politicamente correta. A diversidade nas empresas deve ser algo real, concreto. Afinal, não adianta nada, né, gente? Pagar de moderninha nas redes sociais e não criar de fato uma estrutura que não só abra espaço para a contratação de pessoas culturalmente diversas, mas que promova ações para conscientização dos colaboradores em relação à importância dessa ação. Bom, a gente sabe que muitas vezes essas ideias estão só no discurso e que pouco é aplicado de fato. Por isso que hoje a gente vai conhecer a história de uma mulher que trabalha para mudar esse cenário das empresas. Escuta só, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse é o Empreende Delas, um podcast maravilhoso sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana, as entrevistadas que passam por aqui dividem com a gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios. Então, fica com a gente até o final, porque elas dão dicas imperdíveis. Bom, já deixo o meu agradecimento aos apoiadores que estão lá no Apoia-se, contribuindo para a continuidade desse projeto. Para ajudar esse podcast a crescer, você também pode contribuir lá na plataforma Apoia-se. Então, para entender melhor, né, como que funciona, clica nesse link que eu vou deixar aqui para entender melhor do que se trata. Aproveita e vai lá no site também, dá uma olhada, é apoia.se/empreendedelas e deixa a sua contribuição. Você também pode deixar seu apoio lá pelo Patreon, se você estiver fora do Brasil, e contribuir sem desembolsar nada, escutando pelo Orelo. Bom, já adiantei um pouquinho, mas agora eu vou acabar com suspense. Hoje eu converso com a CEO da Impulso Beta, Renata Moraes. Bom, a empresa começou com o objetivo de impulsionar a carreira de mulheres no Brasil, influenciada por dados do FMI e da consultoria McKinsey. A consultoria tinha divulgado à época que a igualdade feminina no mundo do trabalho somaria novos PIBs equivalentes a Estados Unidos e China, ao PIB global. E aí a Renata resolveu contribuir para melhorar esses índices no Brasil. Bom, ela partiu daí, mas agora eu vou deixar para ela mesma contar como é que foi a evolução da Impulso Beta até chegar ao que é hoje. Oi, Renata, seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas de ideias, de negócios, de inspirações. Tudo bem com você? Juliana, super obrigada. Tudo ótimo comigo. Feliz demais de estar aqui contigo e com o pessoal que nos acompanha por aqui para bater esse papo. Ah, que bom, que bom. Muito obrigada aí, né, por ajeitar aí a agenda. Eu sei que estava um pouquinho complicado, mas deu tudo certo. Hum, Então, vamos já começar, né, falando sobre você, um pouquinho, tá bom? Então, a perguntinha que eu sempre gosto de começar aqui, que não é nenhuma perguntinha também, não, é mais assim, uma definição. Então, defina-se para gente, por favor. Quem é Renata Moraes? Legal, estou me sentindo um pouquinho aqui no divã da terapia, só que de graça, que é bem melhor. Bom, Praticamente. imagino que como você e como várias das mulheres aqui que nos acompanham, são várias as maneiras, né, de me definir. Mas poderia dizer que, né, que nessa ordem, acho que algumas coisas me representam. Mulher, né? Mãe, empreendedora, jornalista, ativista. Eu sou de Guarulhos, né? Eu sei que tem gente de vários lugares nos acompanhando. Guarulhos está na Grande São Paulo. Nasci em Guarulhos, me mudei para São Paulo há coisa de 12 anos. Sou formada em jornalismo, depois fui fazer pós em negócios, venho de uma família de comerciantes, então cresci aí muito inspirada, né, por jornadas empreendedoras e vendo que criar negócios podia ser uma maneira de resolver problemas e atacar também oportunidades que a gente tem no nosso dia a dia. Ah, muito bom, muito legal. Mas agora, então, fala um pouquinho mais, assim, da sua formação, mas contando para a gente Uhum. como que você chegou aí
Sim, onde você está hoje? Como que chegou assim, Boa, até Impulso Beta? legal. Eu empreendi a Impulso Beta no início de 2015, né? Então, estou empreendendo nesse momento há 7 anos e meio. E como é que se deu essa história, né? Eu vim de uma família em que eu sempre pensei que em algum momento eu queria montar um negócio, mas eu tinha na adolescência uma grande vocação de impacto social e muito motivada por essa vontade de estabelecer uma carreira dentro de algum lugar em que eu conseguisse sentir contribuição direta, tal, para a sociedade. Eu encontrei o jornalismo como uma opção, né? Eu sempre gostei de ler, sempre gostei de aprender bastante, e eu vislumbrava que o jornalismo era esse espaço de muita gente de bons propósitos, com vontade de transformação, gente inteligente, me inspirava muito estar num lugar em que eu pudesse aprender muito com colegas, né? Fui fazer jornalismo, trabalhei em redações de jornalismo por algum tempo, sendo a redação de mais destaque a revista Veja, da editora Abril. E trabalhando como jornalista, eu acho que eu fui nesse momento reconhecendo outras facetas de mim, né? E eu acho que é isso mesmo, né, na nossa formação. A gente, quando começa a pensar numa carreira, a gente faz uma aposta dentro daquilo que a gente enxerga como caminhos possíveis, e à medida que a gente entra num desses caminhos, vão se abrindo ramificações, a gente entende que aquilo, na verdade, não era tudo o que a gente pensava, a gente descobre o caminho que não existia lá atrás, e é nesse momento, eu comecei a me ver muito com uma vontade de não ser só alguém que contava histórias e narrava história, o que me motivava muito lá atrás, mas eu estava conhecendo muita gente que construía coisas, né, por meio do jornalismo. Eu entrevistava gente que tinha ganhado um prêmio Nobel, fundado empresa, descoberto uma coisa, construído uma ação que tinha um impacto bacana. Eu falava, putz, eu queria muito ter um tipo de rotina que eu construísse coisas também, que eu visse o impacto do meu trabalho a longo prazo. Naquele momento eu era repórter, né, e repórter numa rotina que era bem de um batidão de notícia quente e tal. Não que como jornalista eu também não pudesse ter isso, né? Mas o que eu enxergava naquele momento, quando eu ser informada, era que ser repórter era aquele batidão do produzir notícia. E aí eu saí, na época da revista Veja, para ir para o terceiro setor, para um terceiro setor bastante profissionalizado. Fui trabalhar numa organização chamada Fundação Estudar, que era de um grupo de empresários. Os fundadores são os fundadores de Ambev, são atualmente os donos de Kraft Heinz, Burger King e tal. E esse grupo empresarial ao longo dos anos, né, foi tendo cada vez mais um legado na área social, e um dos legados mais interessantes é que a maneira de fazer impacto social sempre foi com muita gestão de resultado, bem alinhada com a jornada deles como empresários, né? Então, eu entro nesse mundo, no terceiro setor, um terceiro setor bastante focado em gerar transformação sistêmica e tal. Fico 5 anos e meio nessa organização, a Fundação Estudar, que foi uma super escola para mim, uma escola de empreender também, porque era uma fundação que vivia de doações, e ao longo desse período que eu estive por lá, essa organização fez uma transformação e virou um negócio social, que para quem não conhece esse conceito aqui, o negócio social, ele tem muitas semelhanças com o terceiro setor, né, de tipo buscar uma transformação em algum setor da sociedade, seja meio ambiente, seja educação, enfim. Só que a maneira de financiar isso financeiramente, né, qualquer organização é um business, né, é um negócio, precisa se manter de pé, a gente começou a entender, e o conselho, os fundadores começaram a entender que fazia mais sentido não depender 100% de doações, mas também gerar receita própria. E aí a gente começa a desenhar serviços que diferentes pessoas, organizações que usufruiriam deles, veriam valor e poderiam pagar. Então, eu vivo esse momento de Fundações Estudar, que começa a ter serviços para vender às empresas, serviços para vender aos jovens, sempre com uma noção de impacto, mas começando a se financiar com mais autonomia. Então, foi um momento muito empreendedor dentro de uma organização de impacto. E no finzinho da minha jornada por lá, eu estava nesse período fazendo MBA também, e eu estava muito impactada pelos desafios que eu, pessoalmente, vim enfrentando como mulher no mercado de trabalho. Eu tinha 28 a 29 anos, e não é que eu vivia num lugar que era hostil para as mulheres, era um lugar super bacana, com colegas abertos e respeitosos, mas era um lugar que tinha um conselho quase que só de homens, tinham pouquíssimas mulheres, essas mulheres estavam ali muito pelos laços familiares dos fundadores da organização, não tinham mulheres que estavam ali além das familiares, mulheres, digamos, profissionais de mercado, como outros conselheiros.
eu comecei em vários momentos, me reconhecer em grupos que eu era a única mulher. E aí eu comecei a ter uma dor que era desde a dor mais profunda até uma dor muito pequena, sutil, mas que também nos impacta, que é como é que eu me visto nessa reunião. Essa reunião que tem um monte de gente importante, tipo, aí, como é que eu vou? Vou de terno igual uns, eu vou de coletinho a lá Faria Lima, né? Faria Lima, que tem Faria região de Lima, São Paulo, que é, tem os Faria Limers que vêm de Faria lá. trote. Vou assim, que parte das pessoas vão assim, eu vou de camisa xadrez, mas assim, nada Eu vou daquilo, tipo, cocotinha, né? Vou bem mocinha. porque não tinha uma referência feminina ali para mim, né? Eu tinha esse tipo de preocupação pequeno, Entendo. mas que sim, você pensa nisso várias vezes, te deixa insegura. Até coisas mais E é sistêmicas, mais uma tipo, coisa para você gastar sua é, é, energia também, né? Convenhamos. Ao invés de estar se preparando total. conteúdo, você está. E assim, é uma coisa muito visual de não pertencimento, né? Eu entro numa sala que eu sou a única mulher, isso já te lembra que de alguma maneira você não pertence totalmente àquilo, né? E até questionamentos que eu tinha, tipo, putz, eu não tinha filhos na época. Como é que vai ser nesse lugar de homens que ou não têm filhos ou tem mulheres que não trabalham nessa alta liderança? Como vai ser para mim isso? Né? Eu começo a estudar muito sobre isso nesse momento, e aí que surge a Impulso Beta, né? No ímpeto de dar conta de uma dor que eu vou descobrindo ao estudar, que era de mulher pra caramba, mundo afora, né? Esses questionamentos não estavam passando só na minha cabeça. E ao mesmo tempo fazendo MBA e pensando, putz, será que não está no momento de eu dar meu próximo passo de carreira e empreender como eu sempre tive vontade? Porque eu entendi uma dor, é uma dor sistêmica, bastante gente afetada, só que eu não tinha de modelo de negócio muito bem definido naquele momento. Mas é por aí que vai, né, a jornada. Você tinha uma noção, né? Uma noção do qual impacto que você quer causar, mas como, né? E aí Acho que você o como continuou. foi mudando, né? Descobrindo ao longo do caminho. Pois é, aí você continuou trabalhando lá, e aí já começou com a Impulso Beta? Ou não, você saiu e aí Eu foi. saí. Em 2014, eu comuniquei, né, nessa organização que eu queria sair para empreender, mas não é que eu tinha levantado um dinheiro ou que eu precisava sair no dia seguinte. Então, eu comuniquei e a gente fez um plano de transição, que eu estava nessa organização fazia tempo e tinha responsabilidades, que também era interessante para a organização que eu ficasse mais tempo para fazer um plano de transição. Fiquei nesse plano 6 meses. Foi uma negociação super legal, que eu não trabalhava um dia por semana, para eu começar a me dedicar ao conceito, a desenhar Impulso Beta, e aí em janeiro de 2015 eu saio 100% para tocar Impulso Beta. E aí, como é que foi? Conte-me mais. E aí você foi atrás de sócio, foi atrás de. Como que foi isso? Já tinha estruturado o que seria Impulso Beta? Bom, então, assim, durante todo o desenho do que seria o negócio, eu fiz isso em parceria com uma amiga da MBA. Quando eu começo a passar por todos esses questionamentos de carreira e, tipo, descobri que tinham dores compartilhadas com outras mulheres, começo a conversar com amigas e tal, e essa amiga também vinha se aprofundando muito sobre isso, e tipo, putz, vamos então fazer nosso projeto final de conclusão do MBA, um plano de negócio, criar um negócio? Fizemos juntas, foi super bacana, tivemos muito fit, criamos o conceito de Impulso Beta, entendíamos que seria um negócio de treinamento e desenvolvimento para mulheres. Primeiro momento, a conceituação que eu faço com essa amiga, que seria um negócio B2C, ou seja, um negócio que atende pessoas físicas, com capacitações e tal. E aí, quando eu saio, a gente não tinha criado CNPJ ainda, né? A gente não tinha formado oficialmente a empresa, a gente tinha criado um site, um logo, tinha comunicado pessoas. Só que a gente entende de partida, assim, primeiro mês de trabalhar juntas, que a gente não estava no mesmo momento para ter um estilo de trabalho que ajudasse a sustentar uma sociedade, assim. Essa minha amiga tinha saído do mercado de trabalho para se dedicar à maternidade por 2 anos, e ela estava num retorno gradual, e eu estava num momento que era assim, eu saí de um trabalho que eu ganhava bem, eu já era casada e minha renda representava um valor importante da nossa renda familiar. A gente tinha feito um plano de como seria eu não ganhar dinheiro por um tempo, mas esse tempo tinha que ser curto, não dava para ser muito tempo, esse tempo, sabe? Eu tinha que dar um jeito de ganhar dinheiro em alguns meses. E aí a gente estava assim, numa velocidade, numa disponibilidade, dedicação muito diferente, então a gente encerra a sociedade antes de começar, ter uma conversa muito franca e bacana, em que a gente conseguiu preservar a amizade de maneira muito legal e respeitosa, sigo sozinha, sem levantar investimento, e começo o Impulso Beta. O primeiro ano é um negócio B2C.
e começo o curso beta contando com o apoio de várias pessoas que tinham sido amigos ou pessoas parceiras de trabalho na minha experiência anterior. Tipo, uma pessoa que ia fazer conteúdo para o site, para começar a desenvolver marca. Um grande amigo que me ajudou a desenvolver nosso primeiro produto de liderança feminina. Então, foi um ano muito de parcerias, até eu descobrir, 6 meses depois de começar a empreender, que eu estava grávida. Ah, Exatamente. ah, surpresa! E aí, como é que foi isso? E aí eu descobri que eu estava grávida. E, Como é que foi assim, isso? Aí eu desmaiei, eu fiquei um tempo, morreu, morreu. Depois você respirou, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. eu estava num relacionamento que estava há bastante tempo, eu era casada há uns 3 anos e pouco, mas o fato foi bem no momento que a gente topou diminuir a renda da família. Pois é, loucura total. Eu estava sem perspectiva de quando que ia vir essa renda nova. Aí aquele baque de tipo, nossa, agora isso tem que dar certo, porque nem voltar para o mercado eu vou poder tão cedo, no momento em que o mercado, sabemos ainda hoje, né, que cerca de metade das mulheres sai do mercado em até 2 anos depois de ter o primeiro filho, o estudo da FGV, há 7 anos atrás, né, isso era tão um pouquinho mais forte do que hoje, né? E aí, assim, também veio um outro baque, assim, eu lembro que quando eu saí dessa organização anterior, algumas pessoas próximas falavam assim, eu estava perto de fazer 30 anos, não tinha filho, e algumas pessoas falavam, entendi, você quer montar um negócio, na verdade você está saindo porque você quer mais equilíbrio, né? E, cara, não foi isso. Eu saí porque eu estava com muito tesão de montar um negócio, tinha uma ideia, tinha vontade de empreender, só que tinha essa narrativa de alguns homens mais velhos, casados com mulheres que haviam feito a escolha de sair do mercado de trabalho após ter filhos, e esse era para eles um modelo de ser uma mulher profissional, que em algum momento vai chegar a grande escolha e essa mulher tem que sair. Eles olhavam para mim e pensavam, a Renata está indo empreender, porque aí ela vai poder fazer part-time, vai poder ser mais sussa, e não era isso. Mas quando eu fiquei grávida, eu lembro de pensar assim, não acredito, que merda, vão falar que eu realmente Eu caí na... E não tinha sido isso. Ai, que droga. Caí no estereótipo, né? Ah, droga. Exatamente. Mas Ah, aí, não. enfim, Mas aí você tudo conseguiu, bem. continuou mantendo, pau quebrando, e aí? Nasceu o menino, Então, profissão, empresa. então, Ju, esse primeiro ano, assim, foi um ano focado no B2C, foi um ano de desenvolver esse primeiro produto de liderança feminina, testar caminhos, né, tipo presencial, online, aprender qual era o market fit da dor da mulher. Eu acho que a gente acertou muito no primeiro ano, tipo, o que essas mulheres precisavam em termos de desenvolvimento, um determinado perfil de mulher, obviamente, então, mas a gente não validou que o B2C era um caminho interessante de receita naquele momento, pelo menos e com os recursos que eu tinha. E aí, mais no final desse primeiro ano, surgiu uma oportunidade de fazer um projeto com a ONU Mulheres, de desenvolver uma cartilha de boas práticas para empresas que quisessem ser um ambiente de equidade de gênero. E Oh, esse legal, hein? projeto, muito legal, e esse Legal. projeto foi um presente de uma grande amiga, Adriana Carvalho, que na época ela era a pessoa da ONU Mulheres no Brasil que levantava empresas signatárias aos WEPs, que são os princípios de empoderamento feminino das mulheres por parte das empresas. E a Adriana era uma pessoa que apostou em mim, sendo eu ainda uma pessoa de pouca bagagem no tema, e ao fazer esse projeto, que durou uns 3 meses, descortinou para mim uma dor muito mais abrangente de que, cara, liderança feminina é uma dor de um grupo muito pequeno de mulheres que pode, inclusive, aspirar a ser líder, que são mulheres super bem educadas num país em que, enfim, você não tem nem 20% da população com nível superior. E quem são essas mulheres que têm esse acesso há 7 anos atrás? Elas são brancas ou elas são negras? Elas vieram de que regiões do Brasil, né? E aí, quando começa a ter contato com o tema da equidade de gênero, para além de liderança feminina, vem várias outras pautas, né? Que, assim, quando a gente fala de equidade de gênero no mercado de trabalho, a gente está falando de todas as mulheres que trabalham. Todas as mulheres que trabalham. E hoje, a gente tem aí uma taxa de
de participação, né, na economia muito próxima de homens e mulheres. Ou seja, a maioria das mulheres está trabalhando, então, assim, tinha um público potencial em termos de receita, em termos de impacto maior. Quais são as dores das mulheres que trabalham? A gente tem acesso menor a posições de liderança, mas a gente também tem baixo acesso a alguns setores da economia em que foi dito para a gente que não era o nosso lugar, tecnologia, algumas áreas mais tradicionais que historicamente exigiram força e não foram, digamos, demoraram para ter automatização do trabalho. A gente sofre muito mais assédio, e assédio sexual especialmente. A gente ganha mesmo para trabalhar do mesmo jeito. A gente tem que se sente cobrada, cobrada, cobrada. A gente ainda hoje enfrenta dupla, tripla jornada, e quanto mais na base da pirâmide social, isso se intensifica. E aí, essa dor é uma dor que conecta com muito mais empresas, né? Porque todas essas dores estão acontecendo dentro das empresas. E aí, esse é bastante um momento da virada para mim, de fazer uma virada de chave para atender empresas. E, por outro lado, foi o início do que a gente se tornou uma empresa que atende empresas nas suas dores de diversidade. A gente começou por equidade, depois mudou, e eu, enfim, fui ter meu filho no comecinho do ano seguinte, entendi que eu precisava de uma sociedade, acabei achando uma sócia durante a minha gestação, que foi uma sócia que trabalhou comigo por 2 anos e meio, a Daniele Botaro, que hoje é Head de Diversidade América Latina da Oracle. A Dani Ah, que foi legal! super importante, muito legal, né? Muito legal demais. Então, eu digo que, assim, ter meu filho naquele momento foi um super incentivo para fazer as coisas darem certo, sabe? E ter superado esse momento tão desafiador também se tornou uma daquelas histórias, aquelas histórias de confiança que a gente volta para revisitar quando bate a síndrome da impostora, tipo, pô, aquele negócio foi difícil, foi foda pra caramba, eu dei conta. Então, acho que também teve esse valor. Ah, legal. Então, mas falando aí do B2B, do negócio da Impulso Beta. Então, como que é o serviço? Como que ela ajuda as empresas assim a serem mais inclusivas, mais diversas? Boa. A gente tem duas frentes de atuação. Uma que é a consultoria estratégica, por meio da qual a gente ajuda a empresa a fazer um diagnóstico do seu atual desafio. Assim, pô, qual é a demografia? Tem mais homens, mulheres, pessoas de que etnia, de que idade, orientação sexual, identidade de gênero? Como isso é diferente entre as diferentes unidades de negócio, níveis organizacionais, gerência, diretoria, entre analistas? E a gente também consegue no diagnóstico fazer uma leitura da experiência de trabalho, né? Porque às vezes você tem uma empresa que começa a ser diversa, mas a experiência de trabalho ela é bem melhor para as pessoas brancas do que para as pessoas negras. Tipo, pô, a empresa tem bastante mulher, mas as mulheres não se sentem valorizadas e não sentem que a carreira dela está progredindo de maneira coerente, né? Uma vez que a empresa tem clareza, né, a gente ajuda a criar uma estratégia. O que é estratégia? É um acordo que necessariamente tem que ser feito pela alta liderança da empresa, porque diversidade é uma pauta estratégica que você só vai avançar se ela entrar dentro da estratégia de negócio. Não é pauta de RH apenas. Então, assim, para criar uma estratégia, a empresa fala assim, pô, em tanto tempo a gente tem que virar disso para isso aqui. Para virar disso para isso aqui, vai ter que tomar um monte de decisão diferente do que foi tomada até hoje. As decisões tomadas do mesmo jeito não vão ajudar a dar esse salto. E para mudar essas coisas, você vai precisar de bastante esforço de transformação cultural, de mudança de processos e tal. Então, tem que ter muita intencionalidade. E um exemplo que vem de cima. A gente constrói essa intenção de, pô, em X anos a gente quer chegar em tal lugar de tal jeito. Então, queremos ser 50-50 em gênero, queremos que as nossas plantas, né, as nossas fábricas sempre representem a demografia da região em que estão inseridas. Então, as nossas plantas da Bahia vão ter mais pessoas negras do que as nossas plantas de Curitiba. Então, esse é o tipo de decisão para tomar no momento de desenho de estratégia. E aí a gente desenha plano de ação, que assim, pô, bacana, é aqui que a gente quer chegar, em tanto tempo, como é que faz esse negócio acontecer? Como é que tira do papel? Como é que cria um grupo, governança, que chama, né, esse grupo de trabalho que vai mover o jogo ali, influenciar, articular, mensurar que isso daí está rolando. Isso é a consultoria estratégica. Por outro lado, o que a gente faz é um processo de transformação cultural. Assim como você tem transformação cultural para uma empresa que não tem cultura de segurança, né? Por exemplo, uma empresa que tem um trabalho, um tipo de serviço que é de muito risco e morre um monte de gente. Num determinado momento, a empresa fala, ninguém vai mais morrer aqui. Transformação cultural.
que as pessoas têm que lidar de uma maneira diferente com as mortes no trabalho que elas se relacionavam antes. Elas têm que achar um absurdo uma pessoa morrer no ano. E não achar que pena que 3 morrem por mês. Transformação de um modelo mental, que passa por mudança de processo, estratégia de comunicação. Outro tipo de transformação cultural, transformação digital, que a gente vem ouvindo há anos nas empresas, uma transformação cultural. Jeito de fazer, jeito de se comportar, jeito de... As coisas são valorizadas, né? Diversidade é a mesma coisa. A gente tem que começar a olhar para uma reunião que só tem homem tomando decisão, opa, mas peraí, essas decisões vai afetar 1.000 pessoas e nenhuma das pessoas é mulher. E não tem uma mulher aqui? Será que nesse grupo decisor, nossa, essa decisão aqui que a gente está falando é de todo mundo, só tem gente branca. Pô, isso daqui, essa tomada de decisão de produto, que é um produto que vai para todas as camadas brasileiras, só tem pessoas que se formaram em 3 universidades e com um espectro social bastante nichado aí, né? É esse tipo de transformação que a gente está fazendo. A gente precisa gerar essa inquietude. E para fazer essa transformação, você precisa de treinamento e desenvolvimento. Porque você precisa ensinar as pessoas que toda transformação é feita por gente, né? Não por máquina, não por algoritmo, até porque quem constrói as máquinas e os algoritmos é gente mesmo. Você precisa, então, dizer para um RH: ei, pessoal, vamos alinhar aqui. O que é diversidade, equidade, inclusão? Beleza. Vamos olhar para a empresa de vocês, vamos criticar esses processos, vamos ver se a maneira como a gente faz as coisas hoje está contribuindo para a estratégia que a gente desenhou. E a gente vai fazer isso com a área de RH, com a área de comunicação, com a média liderança. E outra coisa bem importante, a gente faz treinamento e desenvolvimento dos grupos minorizados. O que são os grupos minorizados? Para quem nunca ouviu essa nomenclatura e talvez você pensando, minorizado não seria grupo minoritário? Hoje, no Brasil, a gente tem alguns grupos que estão excluídos ou com muito menos acesso às boas oportunidades de carreira, de saúde, de educação, mas que não são grupos numericamente minoritários. População negra, pessoas pretas e pardas, são 56% do Brasil. Mulheres são um pouquinho mais da metade. Então, assim, a gente não é minoria, mais gente minorizada. Porque você olha lá no Congresso, quanto mulher e preto tem sentado lá naquelas cadeiras importantes que tomam as decisões que nos afetam a todos e todas. A gente precisa ter processos de aceleração do desenvolvimento desses grupos no mercado de trabalho também. Então, outra coisa que a gente faz são essas trilhas para desenvolver esses grupos. Então, é isso que a gente faz. Treinamento e desenvolvimento e consultoria estratégica. Sim, para além dos treinamentos, eu estava vendo que vocês têm também assim uma relação com assédio, né? Um canal de denúncias para reduzir os casos de assédio sexual e moral. Sim. Como que funciona? E Então, qual que é o impacto também, né? eu acho que bom que você está trazendo esse tema, Ju, porque essa é uma pauta que ficou muito quente recentemente, depois do escândalo que a gente viu na Caixa Econômica Federal, do presidente da Caixa, né, cargo de indicação política, está há muito tempo praticando assédio moral e sexual, e isso ter chegado ao canal de denúncia e não ter sido tratado, né? Foi esse o escândalo que a gente teve, que culminou na demissão desse senhor. Então, é um tema muito atual, porque foi um caso drástico, porque vazaram, né, muitas das denúncias e coisas de extremo desrespeito, né, explicitamente muito desrespeitosas, mas não é o fato isolado, assim, isso é uma epidemia, assim, a maior parte das mulheres no mercado de trabalho já passou por uma situação de assédio. Isso é dado da Organização Mundial do Trabalho, no mundo ocidental, a maior parte das mulheres já passou por uma situação de assédio. Como é que a gente trabalha com isso, né? Quando a gente fala de estratégia, a gente precisa mapear quais são os gaps, os gargalos da empresa para ela ser mais diversa. O que é diversa? Ter mais gente de jeito diferente. Idade, cor, enfim, vários aspectos identitários diferentes. Mas, além de ter esse povo diferente, esse povo tem que se sentir bem na empresa. Isso é inclusão. Quando você não tem um ambiente de respeito, você não está conseguindo cumprir a inclusão, né? Que você tem pessoas que são ofendidas por seus pares ou lideranças, tem mulheres que têm receio de serem estupradas no ambiente de trabalho, isso acontece também, né? Não é só coisa leve, assim, né? Só uma fala desagradável. Você nunca sabe qual é o limite daquela situação desconcertante que você está passando, né?
Então, assim, você não está tendo um ambiente de inclusão. Como é que a gente trabalha nisso, né? Quando a gente está construindo estratégia, esse tipo de coisa vai aparecer quando a gente vai fazer o diagnóstico. Quando a gente vai fazer o diagnóstico da experiência de trabalho, por exemplo, uma das perguntas que a gente tem na nossa ferramenta de check-up de inclusão, uma ferramenta para medir a experiência de trabalho, a gente vai entender o quanto aquelas pessoas já presenciaram situações de discriminação, de assédio, e aí a gente vai ter o tamanho disso, dependendo do formato que a gente for rodar essa ferramenta, a gente vai ter uma série de relatos disso. Legal. Qual é a nossa outra forma de atuação? É trabalhar com as áreas que são capazes de garantir que isso deixe de acontecer, que quando acontecer, isso seja tratado com as devidas consequências. Que áreas são essas? Diferentes áreas da empresa, né? Você precisa de uma liderança que tenha consciência do que é assédio, para não assediar e para denunciar esse assédio quando acontece, nos canais certos, né? A gente capacita canais de denúncias, times de canais de denúncias ou de ouvidoria. Nesses casos, a gente entra de maneira bastante profunda e instrumentalizados para melhorar os seus procedimentos de apuração de denúncia. E uma recomendação que a gente costuma dar, e aí, ponto de partida é assim, você não tem como seguir um trabalho de capacitar ninguém se você não desenhou uma estrutura de canal de denúncias que tem confiança das pessoas empregadas, das pessoas colaboradoras. Ou seja, se esse canal de denúncia, ele reporta, né, ele comunica as denúncias, o órgão máximo é a própria presidência, será que a gente tem segurança de que as denúncias das pessoas diretoras que são mais próximas da presidência vão ser apuradas? Será que essa presidência, se fizer coisas inadmissíveis, ela vai falar, nossa, essa denúncia chegou, preciso me retratar, ou ela vai, tipo, desqualificar? Então, é essencial que você tenha uma auditoria externa dessas denúncias, ou que você terceirize 100% o processo de apuração dessas denúncias. E tem empresas terceiras que fazem isso, gestão. Quando a gente fala de canal de denúncia, a gente não está falando só de assédio, né? A gente está falando de compliance em geral, que são canais que garantem, que zelam uma série de... garantem uma adequação dos comportamentos das pessoas da empresa a uma série de práticas éticas. Então, aquela empresa não aceita determinada forma de relacionamento que ela entende que ele é propina. Então, as pessoas não podem receber presentes de mais de 100 reais. Isso é o tipo de coisa que vai para um canal de denúncia. Se fulano recebeu um carro de presente do fornecedor, uma viagem para Disney. E as questões de assédio vão aí dentro também. Qual é o grande gargalo, mesmo de um canal de assédio terceiro? Especificamente nessas questões que tangem discriminação, assédio, são pautas relativamente novas na nossa sociedade. E a gente tem legislação, né, de injúria racial, de racismo, de assédio sexual, mas a gente, até ontem, tinha um nível muito baixo de exigência com respeito. Então, a gente achava mesmo que assédio era só o chefe flertando com a gente. E homem é tudo igual, né? Homem é homem. E aí não é assédio, isso ele só é muito safadinho. Só. E o outro que chamou o colega de alguma coisa inominável, uma pessoa de pele retinta, ele só é desbocado, ou brincalhão, ou muito informal. Então, uma coisa muito importante é que as pessoas que trabalham num serviço como esse, elas tenham um olhar muito treinado, elas tenham sido treinadas, capacitadas para questionar os seus vieses, para romper crenças machistas, racistas, heteronormativas, assim, né? Por exemplo, uma Não achar que fala. é mimimi, né? Não achar que Exato, é. porque O mundo está muito chato, você não pode falar mais nada. senão a pessoa, mesmo de maneira não intencional, ela não dá seguimento com É. qualidade nessa apuração. Uhum. Pois é. Nossa, é muito complicado. Muito complicado, né? Mas então, me conta, porque normalmente eu peço assim uma dica de negócio. Então, assim, eu vou te pedir, além de uma dica de negócio, eu vou te pedir uma dica para quem já passou por uma situação de assédio ou está passando e não sabe o que fazer.
Então, o que você diria para essa pessoa? Eu acho que eu diria não para essa pessoa, mas para quem está vendo isso acontecer. Acho que eu diria duas falas aqui, né? Primeiro, para quem está passando por isso, não se culpabilizar, porque é muito comum a vítima é uma vítima, né? Só que está passando por uma situação de assédio moral, sexual, é uma vítima. Ela achar que ela está tendo algum comportamento que gera essa conduta do outro. E aí, o que ela começa a fazer? Ela começa a se vestir de uma maneira mais recatada, ela começa a sorrir menos, ela começa a mudar a rotina dela para não encontrar essa pessoa fulana no café, ela começa a falar menos para chamar menos atenção, ela vai se podando, isso pode acarretar, inclusive, uma questão de saúde emocional. Se ela tiver uma relação afetiva com alguém, ela for casada, namorar alguém, ela pode começar a prejudicar a relação dela, porque ela tem vergonha de contar para o seu parceiro ou parceira e o outro achar que ela está dando margem para isso. Então, assim, a primeira coisa é entender que isso não me pertence. O outro decidiu agir dessa maneira. Eu não, então, assim, primeira coisa, pô, é um flerte. Eu vou deixar muito claro que eu não estou dentro, não me interessa. Isso se repetiu, isso não é um flerte mais. Ou falas que são grosseiras e tal, nem no primeiro momento elas são um flerte, né? Não são assanhamentos em nenhum lugar. E aí é buscar canais de denúncia da empresa. A empresa tem um canal institucionalizado? É esse canal. A empresa não tem um canal institucionalizado, mas ela tem RH? Fala com RH. A empresa não tem RH institucionalizado tão bem forte? Vou falar com a minha liderança. Eu não confio na minha liderança? Eu vou falar com uma pessoa que seja meu pai, meu colega. Preciso falar, porque eu preciso me fortalecer. Então, assim, não leve isso só para você, divide com outras pessoas, porque é muito difícil o processo de denunciar. E aí, uma coisa que eu também sugiro, assim, às vezes, a pessoa não está pronta emocionalmente para fazer denúncia, para qualquer um desses canais que eu mencionei aqui, mas vai registrando o que está acontecendo, põe fatos e dados, porque na hora de fazer a denúncia, talvez eu vou preciso de mais de uma coragem, preciso esperar um momento. Tente não esperar, mas a gente sabe que a maior parte das pessoas, quando passa, ela quer mais evidências de que não é uma loucura da cabeça dela, anota o dia, a data, o fato, porque é isso que você vai ter que usar depois para provar. E assim, E guarda, se tiver mensagem, guarda. Se guarda tiver tudo, o que for guarda possível, tudo, guarda. não acho que é sua culpa, divide com pessoas de sua confiança de fora do trabalho, para acho que assim, tem que fugir muito do risco de cair num problema de saúde emocional, da pessoa não confia em si, porque isso pode gerando uma quebra da carreira da pessoa, a pessoa começa a faltar, ela cai o desempenho, porque ela não quer ir para o trabalho, é um burnout que começou por conta disso, né? E para as pessoas que estão presenciando aquilo, nunca normalizar e essas pessoas também podem fazer denúncia. As pessoas podem fazer denúncia. As pessoas podem abordar a pessoa que está passando por isso, se tiverem uma relação de confiança, dizendo: eu sei o que aconteceu, como você está se sentindo, eu posso te apoiar, não foi sua culpa. E essas pessoas também podem ter atitudes de romper o ciclo. Então, por exemplo, eu tenho uma colega que eu tô com a desconfiança que ela está sofrendo assédio de um cara de uma outra área, de uma mulher que é uma fornecedora. Uma das maneiras que eu posso ajudar é tentar não deixar essa pessoa sozinha. Eu estou numa reunião, não vou embora, fico junto da pessoa. Porque às vezes eu não tenho uma relação de confiança com essa pessoa que eu acho que está passando por isso. Ainda não tenho. Mas eu posso fazer alguma coisa. Quando eu ver essa pessoa junto com a outra, sozinha na copinha do café, eu vou lá junto, vou pegar café junto e puxar. Eu posso interromper essas situações. Então, assim, dependendo do teu nível de conforto, de confiança, talvez você, como pessoa que está assistindo, pode fazer a denúncia, ajudar diretamente, ou você pode apoiar em que isso não se repita, pelo menos não tão fortemente, né? Então, acho que essas são minhas dicas. Boa, gostei, hein? Gostei muito. Então, vamos uma coisa mais leve agora, vamos para uma dica cultural. Conta pra gente um livro, um filme, uma série, alguma coisa que você viu que você acha que pode também inspirar quem tá escutando ou assistindo Você agora. pediu para ser leve, eu me preparei errado, então. Não, 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 não. Então tá, não precisa ser leve. Eu espero que a Não gente... precisa ser leve. Vamos continuar no assunto.
Assuntos pesados. É que você Vamos me lá, vamos falou que a lá. gente ia conversar de assédio, e então eu queria super recomendar uma série que eu assisti recentemente e que fala de um tema muito semelhante, que é uma série Ah, chamada Intimidade. Você aí, assistiu? sabia? Boa demais. Nossa, essa é boa, viu? Essa eu não É, consegui o que que você parar achou? enquanto. Nossa, sensacional. Você até já passou por aqui É, também. Uma indicação, acho que 3 episódios para trás aqui vai. que Também legal. tá aí. Eu indico porque, primeiro, né, a atriz protagonista é a Lisboa da Casa de Papel, É, a Itzia alguma coisa, que é uma atriz muito é, fantástica, então acho uma interpretação muito é, boa. Então, como produto cultural, achei muito legal, gostoso de ver, bem produzido. É uma série espanhola, mas ela trata do tema, né, da violação de privacidade, que hoje é um crime muito comum de compartilhar fotos, vídeos de cenas íntimas, né? E de como você tem muitos impactos na vida das pessoas, na carreira, no relacionamento delas. E eu achei bem legal para quem está aqui e acabou de ouvir essa nossa discussão. Tipo, é, putz, deixa eu ouvir isso daí, expandir a perspectiva, ver como isso acontece na vida real. é. E inclusive a postura dela, né? Que também é muito bacana. Muito Muito legal. legal. Legal demais. Então, para finalizar, deixa os contatos. Seu contato da Impulso Beta, para quem quiser saber mais, quiser acompanhar. Eu vi o blog lá, que tem muita Uhum. coisa legal, eu achei bem bacana. Então, Que fala mais. legal. Vou aproveitar esse espaço, então. Como Aproveite. você viu no nosso blog, no nosso site, a gente tem muito conteúdo gratuito sobre diversidade, e-books gratuitos. A gente também tem um podcast que eu vou fazer merchan aqui, que é o Café com Diversidade, em que a gente entrevista pessoas que trabalham com diversidade, grandes lideranças, pessoas que são donas da pauta de diversidade dentro de empresas. E tudo isso, você que está aqui nos acompanhando pode encontrar no nosso site, que é o www.impulso, impulso de pulo, né? impulsobeta.com.br. Nas redes sociais você nos acha pelo @impulsobeta. E a gente também faz muitos eventos abertos de conteúdo. Fique aqui, então, o convite para se aprofundar nessa pauta de diversidade, na discussão de liderança feminina com a gente. Ah, muito bom, Rê. Bom, então, muito obrigada, viu? Adorei, adorei. Eu confesso que, para mim, ficou assim um gostinho de quero mais, tá? Estamos aí com uma limitação de tempo hoje, mas eu acho que você vai ter que voltar para a gente falar mais disso. Não deu para falar de você, falar de Impulso Beta, falar de assédio, tudo que eu queria, não deu, foi muito pouco. Foi Que muito legal, pouco. fico muito feliz. Eu adorei. Foi muito bacana bater esse papo contigo, ter a chance de compartilhar aqui no seu canal um pouco da minha experiência, das nossas discussões de diversidade, de liderança feminina. E vou adorar voltar um dia. Foi muito Pois bom, é, Fê. vamos Super combinar. obrigada. Vamos combinar que eu achei que ficou muito pouco, foi muito pouco. Mas agradeço novamente. Adorei, adorei. Foi muito bom. Muito legal. Tá bom? Depois a gente combina uma próxima. Boa, vou estar por aqui. Pessoal que nos assistiu, que bacana saber que essa pauta gera interesse, né? Que bom que a gente está falando cada vez mais desses temas que até ontem eram tabu. Pois é, muito bom. Então tá bom. Então até a próxima. Muito obrigada de novo. Um beijo para você. Um grande beijo. Tchau, tchau. Muitíssimo obrigada também a quem escutou ou assistiu esse episódio. Se você se lembrou de alguém que pode gostar também, indica a gente, compartilhe nas redes sociais, que assim a gente alcança cada vez mais pessoas. Bom, você também pode saber mais sobre esse projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Pode também seguir o perfil no Instagram e Facebook, que é o @empreendedelas. E se quiser me seguir no LinkedIn também, aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. Bom, eu fico por aqui, te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada linda que está passando por aqui. E vamos que vamos, porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Perde não, hein? Até lá!